Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e no vídeo de hoje o tema é o analfabetismo nos canais literários. Eu decidi falar sobre isso sim, né? O título é mais polêmico do que o conteúdo em si, mas porque está acontecendo uma treta no TikTok no momento, né? Nas comunidades literárias do TikTok, mas não é algo novo no TikTok. Eu já vejo recorrentemente acontecer essas coisas no YouTube, no Instagram, e ainda antigamente via nos canais literários lá, nos perfis literários do X, que é sempre o que? Essa falta de interpretação das pessoas. Quando o perfil lá, Isa Book, simplesmente fez um vídeo falando lá dos booktokers que ela deixou de seguir e os motivos. Que é basicamente um que, quando era pequeno, falava mais sobre livros do dia a dia e depois começou a falar mais de publicidade. E outro booktok que ela deixou de seguir era só porque tinha conteúdos em inglês, né? No sentido que a pessoa só lia livros em inglês. Além disso, eram livros que às vezes não eram nem lançados no Brasil. Então, para ela, o conteúdo não servia mais, porque ela também queria indicações. Eu acho que outro motivo que ela deixou de seguir outro influenciador foi porque o conteúdo do livro já era tudo o mesmo, né? Já era o mesmo tipo de livro, era sempre a mesma opinião para todos. Eu acho que, se eu não me engano, o outro motivo era os criadores de livros que acabaram mudando seu foco para mostrar dia a dia e etc, né? Mas no fim, né? Já tem alguns dias que eu vi esse vídeo, mas aí agora no TikTok tem vários vídeos resposta, vários vídeos concordando, discordando e etc. Virou um celeuma lá naquela comunidade literária do TikTok. A primeira treta que eu acompanho quase ao vivo, né? Quem acompanha canais literários há muito tempo sabe que isso não é algo novo, né? As pessoas sempre tiram do contexto o que você diz para te atacar, para deturpar e inventam uma coisa completamente nova. E assim, né? Essa Isa simplesmente não citou nenhum criador. Ela falou de maneira genérica. É claro que nos comentários do vídeo tem as pessoas indicando quais criadores se encaixariam nesse tipo de perfil, mas ela fala de algo genérico, né? O vídeo dela original é basicamente os motivos que levaram ela a abandonar pessoas. E tudo bem, né? Nas redes sociais a gente deixa de seguir canais, perfis de uma hora ou outra, assim, porque o conteúdo acabou não fazendo sentido pra gente. E acontece. Mas aí, né, os criadores que se sentiram ofendidos, né, ou a carapuça serviu, começaram a responder, né? Alguns dizendo que ela, tipo, atacou, que ela não tinha que fazer esse tipo de vídeo, etc., sendo que ela não citou nenhum nome, e, né, o perfil é dela. E ela falou de maneira educada sobre os motivos que levaram ela a abandonar. Outros, assim, deturparam aquela fala dela sobre deixar de seguir canais que comentavam muitos livros em inglês, né? Dizendo que não poderia ler inglês no TikTok, sendo que não foi isso que ela disse. Ela só disse que não fazia sentido para ela acompanhar canais que ler livros em inglês, que alguns nem vão ser traduzidos no Brasil. Aí você percebe como as coisas vão aumentando? Eu não vou colocar o vídeo aqui. Acho que o Paulo Hatz, né, tem mais essa coisa de acompanhar tretas, assim, talvez ele faça um vídeo aí muito melhor elaborado, explicando assim toda essa treta, as origens e as consequências e as referências sobre isso. Mas aproveitando que eu citei o Paulo Hatz, eu vou pegar ele como exemplo. Porque não faz, eu acho que nem um mês, que pegaram uma fala dele falando sobre essa crítica de você ler novos gêneros literários, né? Não se ficar lendo sempre a mesma coisa, aí ele cita alguns gêneros. Aí pegaram essa fala dele, deturparam e começaram a chamar ele de machista, misógino e outras coisas, sendo que ele falou algo básico, né? Você tem que aproveitar a literatura para também conhecer coisas novas, né? Gêneros novos, testar gêneros novos, né? Ele não reinventou nenhuma roda. Ele falou o básico, não falou nada demais. Mas você viu, deturparam a fala dele, porque, segundo as pessoas que estavam criticando Paulo Haas, ele falou de gêneros de maioria, que a maioria dos consumidores eram mulheres e que a maioria seriam escritoras mulheres. Eu acho que seria hot, romance e tal. Até eu vi, acho que um outro vídeo falando dessa questão, né, de falar que aqueles gêneros eram femininos e tal, sobre então o que seriam gêneros masculinos, né? Quais seriam os gêneros literários masculinos? Parece que é algo estranho, né? Falar assim, né? Quais seriam então os gêneros literários masculinos? A gente não é acostumado a falar sobre isso, né? A gente não fala disso, a gente não considera um gênero literário masculino, mas facilmente a gente considera algum gênero literário feminino. Você percebe como é um argumento um pouco vazio, né? Algo que não se sustenta. Aí o Paulo Hatz até fez um vídeo resposta novamente, não voltou atrás do que ele disse, e não é a primeira vez que eu vejo algum influenciador literário ter suas palavras deturpadas para sofrer ataques. Já acho que pessoas que já não gostavam, aí aproveita assim, tenta criar uma cortina de fumaça. Aí fiquem abertos se a pessoa não está interpretando corretamente, organicamente, né? Porque não interpretou corretamente, ou está se fingindo que não interpretou corretamente, simplesmente para atacar, né? Jogar hate. Então,
Aí fica aberto assim os motivos que levam a essa falta de interpretação, né? Esse suposto, esse analfabetismo funcional assim, que também gera muito engajamento, né? Porque querendo ou não, né, ataques assim entre influenciadores e tal, sempre gera engajamento, né? O público parece que gosta disso. E aí vem um ponto, né? Porque a comunidade literária no geral tem sempre aquela arrogância assim de, olha só como eu leio livros, como eu sou melhor do que os outros. Ah, meu Deus, o livro é o pedestal. O livro é a blindagem de tudo, assim, que olha só como eu leio livros e eu sou melhor do que as pessoas que não leem. E aí essa comunidade que se considera, que sempre se coloca em um patamar, né, superior, olha só como eu leio um livro de 1000 páginas, olha, eu leio 20 livros em um dia e por aí vai, né? Se coloca nesse patamar assim elevado, né, entre os meros mortais, mas também gosta de descer na lama e participar dessas tretas por motivos fúteis, porque é falta de interpretação, né? Então, o que adianta, né? Ler 1000 páginas, ler calhamaços, ser culto, né? Se considerar culto, na verdade, e não conseguir interpretar um vídeo, uma frase, um comentário. Isso eu vejo assim em canais no Instagram, no X é sempre isso acontece, porque aí ganha muito mais engajamento lá no X, né? Pra você se fingir de desentendido e atacar alguém, e depois receber uma resposta te explicando e tal. Isso aí já é o ciclo lá, é o que se tornou aquela rede. No YouTube até tem um caso muito curioso, né? Eu acho que foi a Tatiana Filtrin, né? Ela fez um vídeo sobre um livro da Clarice Lispector, eu acho que foi Água Viva. E ela comentou sobre as dificuldades dela de ler o livro e tal, mas ela não disse que não gostou. Ela só disse que teve dificuldades. Então, o que eu saí do vídeo já falando, ela teve dificuldades, mas ela não chegou a odiar o livro. E algumas pessoas chegaram assim para interpretar assim, como se ela não tivesse gostado do livro. Sendo que o livro ser fácil de ler e não gostar são duas coisas bem diferentes. Tem livros assim que você bate cabeça com ele, mas no final você fala, foi difícil, mas eu acho que no final eu gostei. Ou pelo menos eu achei ok. E por aí vai. Mas aí começaram a. Aí eu acho que ela até fez um vídeo depois com um breve comentário dizendo que gostou do vídeo, assim, que as pessoas estavam. Algumas pessoas estavam entendendo errado e indo pra esse lado. Aí você percebe só porque ela não deixou claro, ela não ficou elogiando o livro do início ao fim, falando, como o livro é bom, 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 e etc. Ela falou das suas dificuldades de ler, né? Ela foi transparente. A pessoa já tem uma parte do público que acha que ela não gosta, né? Porque nas redes sociais é muito 880, né? Você tem que amar muito e odiar muito. Não tem aquele meio termo, né? Não tem aquelas nuances de eu gostei, mas é difícil. Eu odiei, mas ó, tem pontos positivos nesse livro que eu odiei. Tem um ou outro ponto positivo. Não tem essas nuances, né? Se perdem, né? Tem que ser tudo muito extremo, porque é nos extremos que geram esses conflitos, e é dentro desses conflitos que geram engajamento, e é dentro desse engajamento que o público cresce também, porque aí o público também alimenta isso. E isso vindo de um suposto público que se considera um pouco mais culto, né? Porque é o público literário, é um público diferente. Somos um público diferente, né? Será que somos? Fica esse questionamento. Mas eu gostei de uma reflexão de outra influenciadora lá do TikTok, né? Que aí agora eu não vou me lembrar do nome dela, mas aquela comenta assim que a função de todo canal literário é julgar um livro. Então você já está julgando o trabalho de outra pessoa. Então, porque você, como criador literário, está ofendido porque as pessoas estão julgando o seu trabalho, sendo que seu trabalho também é julgar o trabalho alheio. Aí você tem vários vídeos no TikTok comentando essa discussão vazia. E eu aqui também estou comentando essa discussão vazia. Mas eu tenho um bom motivo. Meu vídeo sobre o Império da Dor está muito longo e eu não consegui editar a tempo para o Veda de hoje. Então aí eu tive que achar algum assunto para comentar. Brincadeiras à parte, esse era algo que eu já tinha querendo falar sobre algo mais ou menos nesse tipo, de como essas coisas nos meios literários está quase se impregnando. A interpretação já não existe mais, parece. Por isso que o título do vídeo eu coloquei como analfabetismo nos canais literários. Porque vai ter gente falando que talvez isso só está acontecendo porque é no TikTok, isso é um público mais jovem e tal. Mas mentira, acontece aqui no YouTube também. Aí vai ter gente, vamos dizer, que vai acompanhar mais resenhas em escritas ainda e vai dizer que isso é coisa de quem faz vídeo sobre livros, esses book alguma coisa aí. Sempre vai ter essa autopreservação, né? Não, eu não faço parte, não, eu sou diferente, né? Que é aquela arrogância, assim, às vezes, que o meio literário nos traz, né? Eu acho que uma das tretas originais, assim, lá do início do BookTube, que eu não acompanhei ao vivo, né? Eu não
acompanhava os canais literários do YouTube na época, foi uma, acho que também envolvendo a Tatiana Veltrin, né? Acho que é com a tradução do Ulisses, que também tiram no contexto, que é só porque ela não gostou da tradução, aí pegaram ela para Cristo e criticaram ela todo lado. Isso é para você ver como é que deturpar o que os outros dizem é algo rotineiro na comunidade literária. E para você ver que não é algo novo, né? Tipo, eu posso falar, eu não gosto de Guaraná e vai ter replays aí dizendo, ah, então por que você odeia a Coca? Não, eu falei que eu não gosto de Guaraná. Não, não, você criou toda uma nova linha de raciocínio para rebater e não faz nenhum sentido. E isso normalmente eu vejo acontecendo rotineiramente nos canais literários, seja nesse nível assim de só porque a pessoa não foi muito explícita que gostou do livro, já achar que a pessoa não gostou. Não necessariamente. Ela pode falar, ó, essas foram minhas dificuldades, esses foram meus pontos positivos. Mas o saldo final foi ok. E vice-versa existe, né? Se eu posso não gostar de um livro, mas reconhecer que tem as suas qualidades. Principalmente quando a gente lê clássicos. A gente sabe que quando a gente lê clássicos, a gente pode não gostar daquele clássico. Mas isso não pode negar que tem a sua importância na época, tem a sua importância lá na evolução do estilo e etc. Tem algumas das suas importâncias. Você não gostou, não foi uma boa experiência. Mas tem esses pontos positivos, vamos dizer, mais técnicos que valem a leitura dele. E tudo bem. Vou ficando por aqui, né? Esse era para ser só um vídeo pequeno de desabafo, que eu acho que acabou ficando um pouco maior do que eu queria. Mas isso aí é algo que também eu jogo assim para vocês, assim, que é o público também, né? Porque eu também sou público, que é. Vocês já presenciaram essas situações de analfabetismo funcional nos canais literários? E olha que eu nem tô tocando em ponto de influenciadores que não leem livros e às vezes comentam coisas que nem acontecem no livro, né? Que aí é outro buraco aí que eu não quero entrar. Mas muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até.